Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Como prometido na live de ontem, para quem assistiu ontem à noite, eu vou trazer mais alguns números do Everaldo aqui para vocês, o novo reforço do Fluminense, centroavante, camisa 9, que a gente tanto precisa e, na minha opinião, continua precisando. E vou trocar uma ideia com vocês a partir de agora, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é André Luiz, que é o canal Sentimento Tricolor. Seja muito bem-vindo. Você, torcedor do Fluminense, você, torcedor rival. Chega na moral para trocar uma ideia. A zoeira faz parte aqui do nosso canal. Futebol é resenha, futebol é brincadeira, sadia um com o outro. O que não pode aqui é ofensa, xingamento, tudo mais. Tirando isso, seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu acho que a gente tem que separar algumas coisas. Pelo que eu tenho visto nos comentários em todas as redes sociais, eu não respondo pela torcida do Fluminense, eu respondo pelos meus inscritos, né? Eu consigo tirar uma temperatura, fazer um raio-x dos 190 mil inscritos que nós batemos ontem aqui, inclusive, no YouTube. Muito obrigado você que é inscrito aqui. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Pelos 100 mil no Instagram, o TikTok lá tá crescendo agora também. Enfim, eu consigo tirar ali uma temperatura do que a torcida tá pensando e pelas minhas páginas, pelas minhas redes sociais. E eu tenho percebido o seguinte, uma coisa é você falar que o jogador é bagre, jogador horroroso. Exemplo, Paulo Baia. Paulo Baia é bagre. René é bagre. Otávio, Everaldo, são bagres? Na minha opinião, não. A carreira deles, os scouts, os números mostram que não. Mas são jogadores que vão fazer a diferença pro Fluminense na temporada? Também não. E eu acho que tem muita gente confundindo isso, tá? Pô, fulano de tal é horrível. Não, ele não é horrível. O Everaldo, ele não é um centroavante horrível. Ele tem números bacanas. No jogador 6, 6,5, quando tá no auge 7 alguma coisinha. Não é bagre, não. Não é esse horroroso todo, não. Mas o Everaldo é o camisa 9 que o Fluminense precisa para resolver os nossos problemas de gols? Não, não é. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Uma coisa é o cara ser bagre, outra coisa é ele não ser decisivo. Ele seria um ótimo jogador para compor elenco, desde que o Fluminense tivesse um outro nome. Muita gente está se enganando com isso, achando que o Fluminense trouxe o Everaldo porque foi uma oportunidade de mercado, tinha um dinheiro para receber do Bahia, bateu lá e tal, vai pagar uma merreca, R$1 milhão aproximadamente, fora o dinheiro que vai bater do Bahia. Não, André, é uma oportunidade de mercado. Ele trouxe ele agora e vai trazer um outro nome para ser titular. Não, não vai não. Isso é uma informação que eu tô te dando. Pelo menos não até o meio do ano. Pelo menos não até o meio do ano. Se não resolver, se não der certo, chegar no meio do ano e a gente tiver uma seca de gols, é óbvio que o Fluminense vai ter que ir no mercado trazer não só mais um atacante, como para todas as posições aí carentes do elenco. Mas a ideia não é essa. A ideia é sim, o Everaldo, camisa 9, ele deve ganhar a camisa 9, que era do John Kennedy, passou pro Cauã Elias, e agora deve ser do Everaldo, e a ideia é que ele seja a solução dos nossos problemas. Aí é que mora o perigo. Um outro fator que incomoda muito você, torcedor, é o fato de que a gente sonda Richarlison, a gente sonda Firmino e contrata o Everaldo. Aí também já li muitos comentários. Tá bom, André, mas me fala um jogador aí, um centroavante que o Fluminense poderia trazer que esteja entre o Firmino, o Richarlison e o Everaldo. Cara, eu poderia te dizer uma dezena de centroavantes ao redor do mundo que poderiam custar menos do que o Firmino e o Richarlison custariam, e mais do que o Fluminense vai pagar aí pelo Everaldo, e que entregaria também menos do que o Richarlison e o Firmino, mas que também entregaria mais do que o Everaldo. Só que isso não cabe a mim, isso não cabe a você, a torcedor do Fluminense. Por mais que algumas pessoas peçam SAF para poder profissionalizar o clube, eu diria que hoje o Fluminense é um clube profissional. Você pode julgar se é competente, se é incompetente, se os profissionais que estão lá são bons, são ruins, mas existe profissionalização. Existe um departamento de scout com dezenas, acho que chega a dezenas de pessoas, acho que passa de 10, acredito eu, que recebem um salário por mês para só fazerem isso. O chefe do scout, ele administra outros profissionais e utiliza um software que custa milhares de reais por mês, que os grandes clubes do Brasil pagam, nem todos têm esse software, porque ele custa muito caro, que tem análise de todos os jogadores
profissionais de futebol do planeta. E você pode filtrar lá. Custa até 5 milhões de euros, que fez X gols, que teve tantos % de partidas nos últimos 2, 3 anos. Eles conseguem filtrar tudo. Então não sou eu e nem você que tem que trazer a solução do problema do Fluminense. Existem profissionais lá que recebem para isso. Então, para querer justificar uma contratação ruim, não me venha com essa história. Ah, mas você não cita ninguém melhor. Não sou eu que tem que citar. Nem você que está aí do outro lado. Não é o torcedor que tem que dar a solução para os problemas do Fluminense. Existem pessoas lá para isso. Tá bom? Então, assim, eu tô chateado, eu tô decepcionado, porque eu esperava realmente, depois das falas do Mário na coletiva e do Mano, principalmente, que o Fluminense não contrataria qualquer jogador por contratar, que ele só traria reforços se esses caras realmente fossem chegar e resolver o nosso problema. Tomara que eu esteja errado, tomara que o Everaldo se transforme aí, que nem o Germancano, né? O Germancano teve os 2 melhores anos da vida dele aqui com a gente, 22 e 23, já com 35 anos de idade. O Everaldo tem 33, já vai fazer 34 daqui a pouco. Tomara, cara, que aconteça com o Everaldo o que aconteceu com o Cano. Mas pelos números que a gente tem, pela carreira do Everaldo, que eu vou te mostrar a partir de agora, é um jogador que não é bagre, mas também não é um jogador que vai resolver os nossos problemas, repito, da falta de gols no setor ofensivo, tá? Vamos ver aqui, ó. Tô trazendo aqui alguns dados para vocês aí do Transfermarkt, tá? Como o valor de mercado, por exemplo. O valor de mercado do Everaldo é 550 mil euros. O Fluminense está pagando um pouco mais do que isso. E aí, quando eu tô falando o Fluminense está pagando, pessoal, junta tudo, tá? Junta o dinheiro que o Fluminense tinha que receber do Bahia, mais aquilo que a gente vai desembolsar, tá? Ele vai custar 700 mil euros ao Fluminense. Só que eu tô olhando aqui, ó, só que a gente vai pagar só 200 mil euros, porque a gente tinha um percentual, um valor lá para receber do Bahia do Biel. Então vai descontar esse valor que o Fluminense teria que receber do Biel e a gente ainda vai colocar 200 mil euros. Então, assim, ele ainda está sendo comprado por um valor maior do que o valor dele de mercado. É pouca coisa? 150 mil euros a mais. Mas está pagando. É um jogador que não está vindo de graça. É pouco em relação ao que se gasta no futebol? O custo-benefício do Everaldo pode vir a valer a pena? Até pode, porque ele está custando pouco. Se a gente falar em 700 mil euros, a gente está falando aí em 4 milhões de reais. Aonde que tu contrata um centroavante hoje por 4 milhões de reais? Se ele entregar minimamente ali 20 gols na temporada, eu acho que vai ter sido um custo-benefício ok. Por isso que eu tô falando, ele não é bagre, ele não é horroroso. O custo-benefício dele pode vir a ser bom. O problema é a expectativa que o clube criou na torcida. Vai trazer Richarlison, vai trazer Firmino, traz o Everaldo. A gente esperava que viesse jogador de mais garbo e elegância, de mais grife, de melhor números, que pudesse chamar o torcedor ao estádio. Com todo respeito ao Everaldo, de verdade, que eu não acho bagre, e há 2 anos atrás eu já tinha pedido ele no Fluminense, quando a nossa expectativa era outra. Há 2 anos atrás, o Fluminense não tinha 50 milhões de reais de pagar no centroavante, como ia pagar no Rony. Hoje a gente tem. Hoje a gente acabou de vender um moleque de 18 anos por 100 milhões de reais. Então você junta os 50 milhões do Rony mais 100 milhões de reais, 150 milhões. Ah, André, o Fluminense vai gastar 150 milhões no jogador? Não, não vai. Mas poderia gastar pelo menos a metade disso. A gente está gastando 4 milhões de reais no total, no Everaldo. Poderia gastar 30, 40, 50 e trazer um jogador de mais qualidade? Acho que é sobre isso que a gente está falando. Mas falar que o Everaldo é bagre, não é bagre. Tá? Na minha opinião e pelo que os números mostram. Botar aqui grandão para poder facilitar aí a tua visualização. Campeonato Baiano. Pra você ver, André, é Campeonato Baiano. Eu sei, cara. O que eu quero te dizer ele jogou 3 jogos pelo Bahia no Campeonato Baiano. De 7 possíveis. Ou seja, ele virou a terceira opção lá, tá? Mesmo com 3 jogos disputados, ele marcou 2 gols. Então, assim, ele entrou 3 vezes em campo e marcou 2 gols. Ok? O Campeonato Baiano é horrível? É horrível, assim como o Carioca é horrível, assim como a maioria dos estaduais é horrível. Tem a Copa do Nordeste, que de 3 jogos possíveis, ele jogou 2 e marcou 1 gol. Então você vê, em 2025, vestindo a camisa do Bahia, o Everaldo jogou 5 jogos e marcou 3 gols, ok? Mas eu quero mais.
Posição dele é centroavante, tá? Tem uma experiência internacional aqui, tem algumas experiências internacionais. Já jogou no México, já jogou no Japão, mas a melhor passagem dele é quando ele jogou no Kashima, do Japão. Ele ficou 3 anos lá no Kashima e marcou uma quantidade de gols lá bem razoável. Melhor momento do Everaldo aqui no Brasil foi na Chapecoense. Foi aí que ele ficou conhecido aí nacionalmente. Eu não lembro se ele chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acho que foi isso, né? Aqui, ó. Ele foi artilheiro desse Campeonato Brasileiro aqui, jogando pela Chapecoense. Ah, ele foi artilheiro. Deixa eu confirmar aqui se é Campeonato Brasileiro mesmo. Não, minto. Nada de Campeonato Brasileiro, não. É Copa do Imperador no Japão. Temporada 2021. Ele fez 5 gols. Mas ele se destacou bastante jogando pela Chapecoense. Eu tava na dúvida se ele tinha sido artilheiro do Brasileirão. Não chegou a ser, não. Mas ele marcou uma quantidade de gols lá na Chape bem legal. E aí ele se destacou e foi vendido lá pro Japão. Na verdade, cadê, ó? Chapecoense. Depois ele foi pro México e depois pro Kashima. Tá vendo? Mas vamos olhar aqui. Eu quero ver os dados de desempenho dele, tá? Eu quero ver os dados de desempenho... Deixa eu ver aqui. Por clubes. Por clubes. É esses números aqui que eu quero. Ok? Esses números aqui que eu quero e a gente vai fazer uma conta bem simples. Pelo Bahia. Vamos abrir a calculadora. Calculadora. Não sei se aparece para vocês aí na tela. Aparece? Não, não aparece não. Acabei de abrir minha calculadora aqui agora e vamos fazer contas, tá, pessoal? Vamos fazer contas aqui rapidinho. Vamos lá. Pelo Bahia, ele disputou 123 jogos, marcou 34 gols e deu 11 assistências. Tem um adendo a ser feito aqui, tá? Ele marcou 34 gols porque na temporada 2024, ano passado, o Rogério Ceni botou ele pra jogar de atacante lado. Uma espécie de ponta. Fazer isso com o Everaldo é a mesma coisa que você pegar o Fred e botar ele pra jogar de ponta. É a mesma coisa que você pegar o Pedro e botar ele pra jogar de ponta. É a mesma coisa que você pegar o Verratti e botar ele pra jogar de ponta. Foi isso que o Rogério Ceni fez com o Everaldo na temporada 2024. Por isso o Everaldo está saindo do Bahia. Isso não é achismo, isso é informação. Estou te dando uma informação que eu consegui diretamente lá na Bahia. Vindo da Bahia, de pessoas ligadas ao clube do Bahia. O Everaldo está insatisfeito, não de ambiente, nada disso. É porque ele não quer jogar de ponta, ele não quer jogar de lado. E como centroavante, ele perdeu espaço. Porque o Bahia contratou 2 jogadores. E ele virou a terceira opção na cabeça do Rogério Ceni. Só que o Rogério Ceni não queria perder o jogador. O Rogério Ceni tá pistola. Porque queria que ele ficasse, porque queria utilizar ele como atacante de lado. Só que ele não quer. Então, assim, os números dele não são melhores no Bahia por causa desse dado, tá? Deixa eu correr aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então aqui, Bahia, 123 jogos, 34 mais 11, 45. Então vamos dividir aqui, ó, 123 dividido por 45. O Everaldo tem uma participação em gol a cada 2,7 jogos. Arredondando para mais, o Everaldo tem uma participação em gol a cada 3 jogos. A cada 3 jogos ele marca um gol, dá uma assistência. É um número bom? Não, não é um número horrível. Mas também não é bom. O bom é que fica ali entre 2 e 2,5. Mas quer ver como é que essa média vai subir? No Kashima, ele jogou 101 jogos, 34 gols e 14 assistências. Então, são 38 participações e gols. Então, tu pega aqui 101 dividido por 38. 2,6. Já baixou um pouquinho, mas ainda não tá entre o 2 e o 2,5. Vamos ver na Chape. O que ele arrumou na Chape? 21, 52 jogos dividido por 21. Ele tem uma média de 2,4. Já baixou para aquela média ideal ali, que é entre 2 e 2,5 jogos. Ou seja, uma participação em gol a cada 2 jogos e meio. Essa é uma marca legal para um atacante. Tá? E ele só conseguiu isso na Chape. Tanto no Kashima quanto no Bahia, ele ficou próximo de bater. Mas vamos pegar os números totais da carreira do Everaldo. Ele tem 457 jogos, 119 gols marcados e 35 assistências. Então ele tem, se for 120 mais 35, 154 participações em gols. Então é 4, 5, 7 dividido por 1, 5, 4. O Everaldo tem em média, na carreira dele inteira, uma participação em gol, arredondando a cada 3 jogos. Então, assim,
É um jogador que a cada 3 jogos, a média da carreira dele, ele vai entregar aí, a cada 3 jogos, ele vai entregar uma participação em gol. Ou um gol ou uma assistência. É número bom para jogador que vai resolver o nosso problema? Não, não é. É um número bagre, horrível? Também não, não é. Para encerrar o vídeo, que já tá com 15 minutos, eu não quero fazer vídeo muito longo. Mais do que já tá sendo. Ano passado, o Everaldo marcou 11 gols com a camisa do Bahia, jogando a maior parte da temporada pelos lados. Como eu acabei de falar com vocês agora, porque foi aonde o Rogério Ceni cismou de escalar ele. Eu vou encerrar esse vídeo com uma pergunta pra você. Deixa aqui nos comentários. Quais os jogadores do Fluminense, na temporada inteira de 2024, marcaram mais de 11 gols? Repito. Quais os jogadores do Fluminense marcaram mais de 11 gols durante a temporada inteira? Deixa aqui nos comentários. Eu sei a resposta, mas eu quero que você responda e deixe aqui nos comentários. Repito, o Everaldo tá longe de ser bagre, mas o Everaldo também tá longe de ser a solução dos nossos problemas.